Muito bom dia, uma saudação muito especial ao Sr. Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, uma saudação ao Sr. Ministro da Educação e um agradecimento pelas palavras tão amáveis e tão simpáticas que há pouco formulou. Senhor Presidente da Câmara, que acabou de sair, mas que não posso deixar de saudar porque ele é, de algum modo, o nosso quem nos recebe, uma saudação ao Sr. Secretário de Estado, à Sra. Secretária de Estado, ao Sr. Secretário de Estado, à Sra. Secretária-Geral da CPLP, ao meu colega de painel, professor Miguel Ángel Almeida, muito bom dia. Falar do tema que nos é proposto aqui, como o Sr. Secretário-Geral da OEI e o Sr. Ministro nos disseram, é algo de extraordinariamente importante. E, naturalmente, que me permito agradecer muito especialmente também à Sra. Professora Ana Paula Lourinho, que com o seu dinamismo e a sua ação tornou a ação da Organização dos Estados Ibero-Americanos em Portugal algo de efetivo, algo de permanente, e portanto é extraordinariamente importante e desigradamente estarmos aqui e eu regressar a esta minha casa aqui ao centro de Caparido. Ora, o Sr. Ministro da Educação referiu os 800 milhões de falantes das línguas ibéricas. Eu posso recordar-vos que todos os estudos apontam para que no final deste século tenhamos 1.200 milhões de falantes das línguas ibéricas. Isto é extraordinariamente importante. E é extraordinariamente importante, já que um dia depois de termos celebrado os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas e os 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nós não podemos deixar de nos dar as mãos desigradamente para que as línguas ibéricas tenham mais efetiva presença na reforma das Nações Unidas. O Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas defende este ponto de vista, mas é necessário todos darmos as mãos para que não só as duas línguas ibéricas sejam línguas oficiais das Nações Unidas, como simultaneamente a própria concepção e organização das Nações Unidas vá ao encontro desta dimensão desta importância. O que distingue o desenvolvimento do atraso é a aprendizagem. E, nesse sentido, o aprender é algo de fundamental. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e a viver com os outros, aprender a ser, no fundo, constituem elementos que devem ser vistos como as traves mestras relativamente à educação, à ciência e à cultura. Devo, aliás, dizer que, ao falarmos de um perfil relativamente ao objetivo do cidadão que queremos, é disso que se trata, do cidadão que queremos, nós estamos a falar desta prioridade: educação, ciência e cultura. Há uma ligação íntima entre estes três elementos e, naturalmente, que essa ligação íntima tem que constituir a base da nossa preocupação relativamente a um
um domínio que é um domínio naturalmente da complexidade, da incerteza, e todos os dias vemos que há novos desafios que não podemos deixar de considerar. Devemos assim compreender que, antes de mais, a autonomia e a responsabilidade pessoais, cívicas, obrigam a uma prevenção do conhecimento contra o erro e a ilusão. A recente crise financeira foi justamente a demonstração da prevalência da ilusão económica sobre a realidade humana, o desenvolvimento humano. Depois, a necessidade de garantir o ensino de métodos que permitam ver o contexto e o conjunto em lugar do conhecimento fragmentado. O reconhecimento do elo indissolúvel entre unidade e diversidade da condição humana. E a aprendizagem de uma identidade planetária, considerando a humanidade como uma comunidade plural de destinos. E falar dos Estados ibero-americanos é, naturalmente, referir um conjunto extraordinariamente importante nessa dimensão. Por outro lado, é indispensável compreendermos que a exigência, o rigor, constituem o método adequado para encararmos os novos desafios e para educarmos as pessoas para a compreensão e para o respeito mútuo, designadamente a consideração das culturas diferentes e o desenvolvimento de uma ética do género humano de acordo com uma cidadania inclusiva. Estes são pontos absolutamente essenciais. E se o refiro em termos globais, o certo é que este é o sítio certo. Na Organização dos Estados Ibero-Americanos, neste conjunto da Ibero-América, nós estamos perante algo que constitui um paradigma relativamente a uma globalização que não seja uma globalização desumanizadora, mas que seja uma globalização que ponha as pessoas em primeiro lugar. E falar, naturalmente, da educação, falar da ciência, falar da cultura, é pôr, naturalmente, as pessoas em primeiro lugar. De que valores falamos? Falamos, naturalmente, da liberdade, da autonomia, mas simultaneamente da responsabilidade e da integridade. Falamos ainda de uma cidadania de participação. Precisamos de instituições mediadoras em que as pessoas se sintam representadas. Os graves problemas com que nos defrontamos hoje nas sociedades contemporâneas têm a ver exatamente com isto. As pessoas não se sentem representadas. As pessoas não sentem que são reconhecidas e, por isso, é indispensável que seja a democracia, a ideia de democracia, que esteja no centro das nossas preocupações. E, simultaneamente, o rigor, a exigência. Não há ciência, não há progresso científico sem um grande rigor e exigência e sem métodos que permitam, com atenção, com cuidado, atingir os objetivos que não podemos deixar de considerar. E depois, relativamente a cada um, suscitar a curiosidade, a reflexão, o apelo à inovação. Há pouco dizia, temos que nos prevenir contra o erro e a ilusão, conscientes de que vivemos numa sociedade imperfeita,
conscientes que a democracia é exatamente o regime que integra a imperfeição, mas que exige a perfectibilidade. Ou seja, temos que ser melhores. Há um horizonte que não podemos deixar de considerar ser, de facto, melhores. Isto leva-nos perante estes princípios, suscitar a questão relativamente às áreas de competências que não podem deixar de ser consideradas. Antes de mais, a comunicação. E na comunicação, a necessidade que temos de garantir que na relação intersubjetiva haja uma compreensibilidade na linguagem, nos textos. Simultaneamente, a informação e a comunicação têm que ser rigorosos e exigentes. Mas, ao falar de informação, não podemos esquecer que o grande desafio do momento presente é transformar a informação em conhecimento. E ao transformarmos a informação em conhecimento, simultaneamente também apelamos ao bom senso, apelamos à sabedoria, elementos cruciais relativamente a uma cidadania ativa e participativa. Por outro lado, a necessidade de suscitar um pensamento crítico, um pensamento criativo. E este pensamento crítico e este pensamento criativo significa exatamente a capacidade de inovar, a capacidade de podermos encontrar novos caminhos, novas respostas aos desafios que nos são colocados. Depois, naturalmente, a necessidade de percebermos que temos, para os nossos cidadãos, que desenvolver um raciocínio para a resolução de problemas. Os cidadãos devem fazer parte da solução, não devem fazer parte dos problemas. Naturalmente que a grande questão, e os pedagogos o dizem, o que é mais importante? Muitas vezes o mais importante é fazer a pergunta certa, mas simultaneamente ter consciência de que essa pergunta leva a vermos mais claro, a vermos melhor. Depois, a necessidade, obviamente, de integrar o saber científico, técnico e tecnológico. E esta questão é muito importante para que, por exemplo, a tecnologia não seja confundida com um fim. A tecnologia é um meio, é um instrumento. E sendo um meio e instrumento, devemos utilizá-lo da melhor maneira. E obviamente que ao utilizarmos da melhor maneira essa tecnologia, nós temos que claramente distinguir aquilo que são os fins, aquilo que são os objetivos, designadamente todos aqueles que já vos referi relativamente ao desenvolvimento humano. Depois, o relacionamento interpessoal. A necessidade que temos de suscitar, de aprofundar este relacionamento interpessoal. E este relacionamento interpessoal, ao falarmos da Ibero-América, é simultaneamente também o relacionamento entre várias culturas diferentes. Não podemos esquecer que neste universo nós estamos a falar de línguas de várias culturas. E culturas de várias línguas. Essa é a grande vitalidade, a grande força que temos, que é justamente compreender esse intercâmbio. Por isso as nossas línguas vão se enriquecendo com o contacto, com o aprofundamento relativamente a esse relacionamento interpessoal. E esse relacionamento interpessoal, e esse relacionamento entre culturas é uma resposta, é um antídoto relativamente ao medo do outro. Hoje sentimos justamente que há o medo do outro e temos que ter respostas relativamente a isto. O medo do outro e do diferente. O medo do outro e do diferente leva à fragmentação, leva ao tribalismo, leva ao fechamento de uma cultura sobre si mesmo.
As identidades só são ricas se forem abertas. As identidades só são dinâmicas se puderem encontrar meios para se enriquecer. Não se trata, obviamente, de diluir as diferenças. Não. Trata-se de garantir que as diferenças sejam fatores de enriquecimento mútuo. E esta é que é a questão. Quantas vezes nós nos sentimos um pouco numa situação incómoda quando vemos aqueles hotéis que estão numa cultura completamente diferente, são todos iguais, não é? Todos iguais. Nós temos que combater essa uniformidade, mas simultaneamente temos que suscitar o intercâmbio e o enriquecimento mútuo das identidades. Esta é que é a questão perante a qual nos encontramos. Para quê? Para evitar a tentação que existirá perante a uniformização de haver o fechamento da diversidade. E, portanto, obviamente que temos que compreender a força do intercâmbio, a força do interrelacionamento. E aqui está a chave relativamente ao desenvolvimento pessoal, relativamente à autonomia, relativamente, no fundo, à noção que temos de ter de que é o cidadão, é a pessoa humana que está no centro das nossas preocupações. Depois os temas do bem-estar, da saúde, do ambiente, a preservação do ambiente. Nós só temos uma terra. E lembramos-nos que na grande conferência do ambiente de 1970 foi dado, 71 foi dado o alerta, o alarme. Não podemos continuar a destruir o meio ambiente. Pois bem, desde então até hoje destruímos mais do que a humanidade tinha destruído até então. E esta é naturalmente uma questão crítica perante a qual nos encontramos. O que fazer? O que fazer? Em toda a parte se debate a questão: que crescimento? Que crescimento económico? Não podemos pedir tudo para todos ao mesmo tempo. Esta questão é absolutamente crucial e temos que tomar consciência do equilíbrio entre os meios de que dispomos e os fins que visamos alcançar. Depois, naturalmente, a questão da sensibilidade estética e artística. É indispensável percebermos que as artes têm de estar presentes na vida educativa, na vida humana, na vida social. Há uma questão absolutamente crucial, que é a seguinte: quando falamos da escola, a vida não está lá fora, a vida começa na própria escola. Como John Dewey dizia, a educação começa exatamente logo que alguém se integra na sociedade humana. Aí começa justamente a educação, porque educação e vida se confundem. Educação e vida são naturais complementos permanentes. E depois, naturalmente, a consciência e o domínio do corpo. Esta questão é extraordinariamente importante. Percebermos que se temos o meio ambiente, se temos a natureza, se temos a paisagem, nós temos também que saber que lugar nós desempenhamos e que relação temos, o domínio de si, o domínio próprio, a consciência do nosso corpo. Tudo isto corresponde, afinal, a preocupações que não podemos deixar de ter. E são preocupações cívicas, são preocupações pessoais, são preocupações sociais, são preocupações políticas, porque é da democracia que estamos a falar, é do fortalecimento da democracia que estamos a falar. Não se pense que há alternativa à democracia. A democracia é o meio adequado para respondermos àquilo que a sociedade humana exige. Mais respeito mútuo, mais cidadania ativa, mais empenhamento, mais consciência de que o outro é a outra metade de nós mesmos, mais consciência, afinal, de que o desenvolvimento humano só é possível se a educação, a ciência e a cultura puderem ser a grande aposta, a grande prioridade. Muito obrigado. Tem agora a palavra o segundo
segundo orador convidado, professor Miguel Zabalza, catedrático de Didática e Organização Escolar da Universidade de Santiago de Compostela. Bom dia a todas e todos. Sumo meus agradecementos que fixeron os colegas anteriores e así non teño que repetir os nomes de todos os presentes. É para min un prazer estar aquí. Eu tentarei falar en portuñol. Vocês van seguir pensando que estou falando en español, quero dizer que tampouco vai ser moita a diferencia, non? Pero e espero que os colegas que falan español pois poidan entender ben. Só algunhas reflexões sobre o tema que vamos tratar hoxe. Foi un tema para mí moito querido, teño sufrido moito polas competencias, como poden comprender. Non ten sido un tema fácil no noso contexto. Comenzaré polo principio. Quero tocar 6 puntos para que teñan na cabeza un pouco 7. Cortiños así para situar un pouco o tema para os debates que poidamos ter hoxe. E quero comezar polo principio, porque unha perspectiva errada dos inicios pode significar que todo o modelo de competencias fique sen moito sentido. Cal é o principio para mí? Que a educación ten 2 propósitos. 2. Primeiro propósito: a educación está chamada a xerar consenso social. É dizer, está chamada a vincular aos individuos o seu grupo, a transmitir aos individuos a cultura que este grupo ten para que poidan facer un proceso de integración adecuado ao que é o seu propio grupo, que poidan participar, que poidan ser úteis para o grupo no que están vivindo, non? Ser úteis para todo o grupo e tamén para si mesmos. Primeiro obxectivo da educación. Pero todas as leis de educación sinalan o obxectivo principal da educación é desenvolver ao máximo posible as capacidades dos suxeitos. Que quere dizer isto? Que no fondo a educación ten un segundo propósito, non só facer consenso e facer grupo, desenvolver os suxeitos, aquelo que os suxeitos teñen de suxeito, é dizer, de diferente, de propio, de individual, de seu. Por tanto, o que cada un de nós ten xustamente de suxeito, ten de individuo que é diferente aos outros, non? As escolas están cumprindo bastante ben o primeiro dos propósitos, pero están cumprindo bastante mal o segundo dos propósitos. É dizer, a parte do suxeito, a parte miña diferencial dos outros vai desaparecendo progresivamente a medida que a escolaridade vai crecendo. Acabamos facendo clones na escola, porque temos para todos o mesmo currículo, temos para todos o mesmo tipo de experiencias, temos para todos a mesma situación, diríamos, as mesmas experiencias. E a escola acaba non respeitando o que é o suxeito, en tanto que suxeito coas súas propias capacidades. Hai estudos sobre isto e se queren ver o moito que ten producido Robinson con as súas presentações provocativas, é moito interesante ver como, por exemplo, a creatividade que un neno ten con 4 anos desaparece con 10 anos e con 12 anos. Contábame un pai portugués que tiña 2 fillos. O fillo máis pequeno tiña 4 anos e o fillo maior tiña 6 anos. O fillo maior comezou a escola primaria, a escola básica. O fillo pequeno estaba aínda na preescolar, estaba na fase infantil. O fillo pequeno seu era un loco dos dinosaurios. Gostaba dos dinosaurios, todo o que se pode gostar dos dinosaurios. Sabía de dinosaurios todo o que se pode saber de dinosaurios. O fillo grande levaba medio ano na escola primaria, medio ano. Un día preguntou o maior ao pai: "Oye, pai, cando se estuda na escola os dinosaurios?"
O pai ficou así un pouco externado, dicindo, pois fillo, non sei, eu creo que na escola non se estudan os dinosaurios. E ele dicía para o pai, pobre do Filipo, non? Que era o pequeno, está perdendo o tempo, isto non lle vai servir para nada. E dicir, na escola non se estudan os dinosaurios, que faz perdendo tempo con dinosaurios e gostando dos dinosaurios cando está na educación infantil? Levaba 6 meses na escola primaria, 6 meses, e xa tiña percibido que na escola hai certas coisas que son importantes e outras coisas que non serven para nada, que son puro xogo, non? Ben, na discusión sobre competencias, esta historia dos dois propósitos ten xogado un papel nefasto, porque quen ve a educación só dende o primeiro dos propósitos está pensando en competencias que leven os suxeitos a ter un emprego, a ser útil para a sociedade, a estar vinculado a aquel tipo de coisas que a sociedade en un momento determinado valoriza como cuestións importantes, pero esquece todo o que ten que ver co desenvolvemento da propia individualidade dos suxeitos. Despois volveremos sobre iso. Segundo punto. Este pareceme moito importante a min dende o punto de vista iberoamericano. Eu teño para min que as competencias e a leitura que poidamos facer das competencias é dizer que competencias, como desenvolvemos, como lle damos contido a esas competencias, como implementamos as competencias, como avaliamos as competencias, é dizer, todo o que ten que ver coa leitura e desenvolvemento das competencias ten un claro componente cultural, e contextual. E lles conto unha anécdota. Estaba eu dando un curso sobre competencias dos docentes en Oaxaca, en México. O curso foi bastante ben, era un curso dado a profesores de Oaxaca, e ao final do curso, unha persoa que estaba no curso levantou a man e díxome, mire, profesor, el era un profesor de unha comunidade indígena. Nos xa temos profesores que máis ou menos teñen estas competencias que você estivo falando. Pero nós non gostamos deses profesores. Son profesores que veñen aquí na segunda-feira e marchan na quinta. E están aquí 4 ou 5 días ao longo da semana. Eles non participan para nada da nosa comunidade, eles non gostan da nosa comunidade, non teñen nada que dicer ás crianzas sobre a nosa comunidade. De que nos sirve que saiban redactar ben os obxectivos ou que saiban facer unha explicación con un proxecto que non ten nada que ver con nos? El dicía, están ben esas competencias que você está dicindo, pero para nós non son nada importantes. Gostaríamos moitísimo máis de un profesor, de unha profesora que estivera moito envolvido na nosa comunidade, que coñecera a nosa cultura, que soupera como traballar coa nosa cultura e coas raíces da nosa cultura. Que quere dizer isto? Que ao final as persoas que estamos falando de competencias ás veces pertencemos ao mundo occidental, ao mundo europeo, estamos vinculados a outro tipo de valores, a outro tipo de perspectivas culturais e, por tanto, quero dizer, como se van ler as competencias, que coisas van ser importantes para alguén que sae de Lisboa ou de Porto, que sei eu, de Madrid ou de Sao Paulo, pois ten moito pouco que ver con alguén que sae de Chiapas, que sae de Ecuador, que vive na Haití. É dizer, que este tipo de coisas sobre as competencias teñen sempre moito envolvimento cultural, moita pertenza ao que é un determinado contexto, e que isto que significa para min, que concluso saco daqui? Unha moito importante, as competencias únicamente se poden desenvolver en contacto coas comunidades. É dizer, para desenvolver competencias a escola non pode ficar fechada nos súas propios conteúdos académicos. As competencias se van ser a capacidade de utilizar coñecementos para o enriquecimento do grupo ao que eu pertenzo, necesariamente van ter que ser competencias e ten que ser formas de traballo das competencias desde o punto de vista da comunidade.
fíxense hasta que punto na educación de infancia con crianzas pequenas en Chile fíxose unha avaliación do que naquel momento tiñan como dois grandes procedimentos de traballo coas crianzas pequenas. Un a través dos pais, era un modelo de traballo, tamén nos temos na Galiza temos sistemas deste tipo de traballo con pais, a través dos pais, enriquecer un pouco o mundo, estimular o mundo das coisas das crianzas e o mundo das escolas de educación de infancia. Resultaron millor os cursos feitos a traveso dos pais que a traveso da escola, tanto que o Ministerio chileno estaba preguntándose se non sería mellor facer un investimento maior traballando coas máis, diríamos, para facer a educación infantil que criar máis escolas infantis, non? Pero a historia está en que efectivamente o envolvimento da comunidade no desenvolvimento das crianzas foi moito importante. Agora temos isto moito claro na preparación para o empleo, con todo o tema das prácticas escolares fora da escola, a implicación das empresas, a implicación de determinados axentes sociais no desenvolvimento das competencias. É dicir que isto para min é tamén importante ver como as competencias son unha cuestión non únicamente a das escolas e dos profesores, sino de un envolvimento de toda a comunidade para o traballo cos estudantes que teñamos, incluída a universidade como está. Hoxe en día eu, por exemplo, e ese é o meu campo de traballo, non consideraría unha boa universidade aquela que non ten moitos lazos, moitas vinculações con todo o seu entorno, un entorno productivo, entorno profesional, entorno cultural, porque isto é o que vai facer que efectivamente os conteúdos académicos non se queden únicamente en conteúdos que teñen que ver cos marcos máis académicos. Segundo punto. Terceiro punto. Un dos problemas que teríamos que ver é que é o que aportan as competencias. Quero dizer que, en lugar de discutir tanto sobre si competencias sí ou competencias non, un dos problemas que temos é, en realidade, as competencias poñela no chao e tratala de consolala, de que non pasa nada, que non sei que, de non sei quanto. 4 anos tiña crianza. Isto é unha competencia. É dizer, non é só ser capaz de saber que existe un teléfono 112, que as emerxencias, que as ambulancias pitan e fan e non sei que. Isto como o sitúo e son capaz de aplicar ese tipo de coñecemento a unha situación real, a unha situación que me acontece e que son capaz eu de poder resolver isto. Pero digo máis, é dizer, ás veces agora estamos, afortunadamente, está cambiando o tema este da conciliación e o tema do traballo en casa dos homes e o traballo fora da casa das mulleres, pero isto por que aconteceu? Vontade é posible que tiveramos vontade dende hai moito tempo, pero mentras a vontade non se convirta nun coñecemento que te permita resolver situacións, é dicir, para un home saber como funciona a lavadora, porque se non sabes como funciona a lavadora non serve de nada que tú teñas moita vontade de axudar na casa, porque non sabes. É dizer, pero sabelo solo, sen vontade, tampouco sirve de nada, porque un pode saber como funciona a lavadora, pero dicir que isto non é cosa súa. Quero dizer, no fondo, é o coñecemento, un ten que ter coñecemento, ten que ter habilidade para aplicar ese coñecemento e ten que ter vontade de poderlo aplicar. Quero, en definitiva, que estes tres grandes componentes das competencias son aqueles que sirven para resolver problemas reais dentro de situacións. Que é o que está pasando con nos? Os nosos estudantes, por exemplo, nas avaliações de PISA, pois resolven mal determinado tipo de circunstancias, resolven ben algunhas, as que son máis teóricas, pero resolven mal outras, porque lles piden un tipo de resolucións. Que pasa no teu frigorífico se vai a electricidade durante 2 horas? Claro, a un rapaz que está acostumado a estudar leyes físicas, problemas químicos, pero que son problemas teóricos, que lle digan que se lle vai a luz na casa durante 2 horas, que vai pasar cos alimentos que ten no frigorífico, pois é un problema que
que non se plantea nunca, porque para él a historia está en saber as coisas teóricas. É dicer, isto para min é o importante da formación por competencias, que de alguna maneira os coñecementos que vou tendo os vou aplicando, son capaz de sacar partido deles, non seguramente de todos, por esas competencias son diferentes entre sí. Estes tres componentes, nalgúns casos, son componentes, diríamos, que saturan máis o tema dos coñecementos, menos habilidades. Unha persoa que é competente no barroco, pois ten que ter moitos coñecementos, non é que teña que pintar como os pintores do barroco, pero ten que ter coñecementos, e esa é unha competencia máis saturada de coñecementos, menos de habilidades, pero tamén de interese e de actitudes. Haberá outro tipo de competencias que de algún xeito ten máis peso nas habilidades. Se unha ten que ser unha enfermeira que está traballando nun hospital, o mellor para ela non é importante ter os mesmos coñecementos do que o médico, pero ten que ter as habilidades propias do que está facendo. E en outras, pois o importante é a actitude e é como é que esa competencia se está, diríamos, estructurando internamente. Por poñer un exemplo, e isto para non confundir competencias con habilidades, porque as habilidades forman parte das competencias, pero non son as competencias. As nosas aboas eran moito habilidosas na couciña, pero non poderíamos dizer de elas que eran competentes, porque non tiñan coñecementos, tiñan habilidades. Os nosos gandeiros e os nosos agricultores teñen habilidades como para saber traballar. Que significa para eles voltar ás competencias? Significa que esas habilidades hai que enriquecelas con máis coñecementos. Máis coñecementos teña un agricultor, mellor será capaz de aplicar as súas habilidades para o rendemento do campo. Máis coñecementos teña unha persoa, un gandeiro, mellor estará en condições de poder desenvolver o traballo que está facendo cos seus animais. É dizer que, no fondo, ese traballo, habilidades xa pode ter unha persoa, pero os coñecementos son os que van enriquecer a súa capacidade de usufruir ben esas habilidades e ese tipo de actividades que está en condições. Ese é o sentido que ten a formación ao longo da vida. Nos, para persoas que xa son habilidosas dende o comezo, porque xa aplicaron isto, temos que ir enriquecendo ben a parte de coñecementos. Os que teñen moitos coñecementos temos que ir enriquecendo a parte das habilidades e a parte das actitudes, para que efectivamente esa competencia acabe sendo unha competencia interesante para el e para os demais. Terceiro punto. O cuarto punto. Insistimos nos documentos da OEI, nas ideas que todos tedes na cabeza, seguramente a importancia que ten a formación dos profesores no desenvolvemento de competencias. É difícil decir que non a isto, pero isto ten varias coisas que matizar, non? Sen vos profesores, efectivamente, non haberá boa educación. Pero mesmo tendo vos profesores, non necesariamente vamos ter boa educación, dependendo de que entendamos por vos profesores, por vos profesores e profesoras. Primeiro, é pouco probable que vos profesores e profesoras que non foron formados en competencias estén en condições de poder formar os seus estudantes en competencias. Porque non saben, porque non o viviron, porque viviron outra cousa, porque viviron outro modelo diferente de formación. E, por tanto, están máis preparados, están máis dispostos, teñen máis habilidades facendo un tipo de formación que non é unha formación por competencias, que é unha formación máis teórica, máis conceptual, máis intelectual que do que podería ser o outro. E, por outro lado, o tema das competencias, agora o direi tamén no seguinte punto, non é un tema só de profesores. Os profesores sós non poden desenvolver competencias, e agora o explicarei. Pero na formación de profesores, se é tan importante a formación de profesores, temos que pensar que as universidades teñen que estar envolvidas, porque son as que van formar profesores, e que as universidades teñen que modificar o seu esquema de traballo con profesores, porque senón non teremos nunca profesores en condições de poder traballar por competencias. E, por tanto, a participación
non sei, iba a dicir apresado, non tampouco apresado, pero o envolvimento das universidades e un envolvimento con un modelo diferente tamén para as universidades de traballar, isto pareceme moito importante. Quinto punto. As competencias son unidades molares. Unidades molares. Que significa eso? Que implican distintos coñecementos, non son unidades moleculares. As disciplinas son unidades moleculares dentro da estructura curricular, pero as competencias non. Unha competencia é unha unidade que envolve diversas disciplinas. Un ten que aplicar coñecementos que proveñen de diversas disciplinas para poder facer un tipo de resolución, para poder resolver algún tipo de problema. Que acontece con iso? ¿Por qué fracasaron las competencias en Boloña, en las universidades? Porque tenemos un modelo absolutamente disciplinar y en un entorno disciplinar as competencias non poden funcionar. É que é imposible. Si unha competencia é a expresa ou escrita e o que queremos é que os nosos estudantes desenvolvan a capacidade de expresa ou escrita porque isto é importante, isto non se pode desenvolver en ninguna disciplina en concreto. Isto é un traballo que teñen que facer todos os profesores en todas as disciplinas, porque é que senón non se pode desenvolver iso, non? E, por tanto, se manteñen de maneira ríxida estructuras moleculares dende o punto de vista curricular, é dicir, estructuras disciplinares, se as competencias as vinculamos a disciplinas concretas e se lle di ao profesor de química vostede ten que desenvolver este tipo de competencias químicas, non sairá adiante, non mudaremos o modelo. Quero dizer que con ese modelo é moito difícil, por eso os cambios que estamos intentando facer neste momento nas estructuras curriculares son cambios que leven a incorporar, si non se pode romper todo o modelo, porque é imposible, temos unha tradición moito vinculada a ese tipo de coisas, de traballar por disciplinas, de traballar por materias concretas. Si non se pode romper eso, hai que introducir no currículo momentos interdisciplinares, es decir, actividades interdisciplinares. Por eso non pode haber modelos de traballo por competencias sen traballar por proxectos, sen traballar por casos, sen traballar de alguna maneira xerando dentro da estructura curricular que vas a continuar sendo disciplinar, porque non hai forma de rompelo, non hai forma de estructurarlo de outro xeito, introducir certos momentos no que, pois, por exemplo, unir materias ou unir traballos que sirvan para diferentes materias e, por tanto, os estudantes teñan que resolver problemas que teñen que ver con diferentes disciplinas. É dicir, incluir momentos nos que efectivamente o estudante teña que desenvolver este tipo de cousas. Pasou en medicina. Como en medicina, ao final, empezaron a entender un pouco o modelo de competencias cando o estudante se tiña que enfrentar a un enfermo. Non a materia de anatomía ou a materia de patoloxías hepáticas, sino a un enfermo que lle contaba cousas que tiña que referir a unha materia, a outra materia, a outra materia e intentar resolverlo de unha perspectiva determinada, non? Isto é o que, de algún xeito, unha cousa parecida ao que pasou coa escola inclusiva, que tamén dentro das metas e dentro do que é o programa 2030 estamos a falar de escolas inclusivas, pero pensade, a diferencia entre unha escola, entre o que tiñamos antes de integración e as escolas inclusivas de agora, non se pode falar, non hai profesores inclusivos, que non inclusiva é a escola. É a escola, quero dicir, mentras na fase da integración o problema era o profesor ou profesora que tiña unha crianza con necesidades educativas especiais integrada na súa clase e era o seu problema que tiña que resolver el, unha escola inclusiva é a escola a que ten un problema. E temos un problema que temos que resolver como escola. Pasa o mesmo coas competencias. As competencias son unha proposta de traballo formativo que ten que resolver a escola, porque non é unha cuestión que podan resolver profesores individuales no marco da súa propia materia. Por tanto, teñen unha importancia fundamental os grupos de coordenación, as lideranzas dentro da escola, as estructuras, diríamos, de xerar estructuras comuns para poder resolver determinado tipo de casos. Sexto punto,
E isto nos implica, para retornar ao primeiro de todo, nos implica que cando falamos de competencias estamos a falar de 4 grandes tipos de competencias ou 4 grandes ámbitos de competencia. Unha buena proposta de traballo por competencias tiene que envolver os 4 grandes campos, que están organizados en torno a 2 eixos. Un eixo que va de competencias académicas e competencias para a vida. Competencias para a vida. Por tanto, a escola ten que estar traballando con competencias de tipo académico, para eso é a escola, e teñen que aprender química, teñen que aprender física, matemáticas, lingua, todo ese tipo de cuestións, pero tamén competencias para a vida. Teño que saber como esas cousas ou outras son importantes para min para a vida, non? E se eu estou pensando que temos que criar estudiantes que son críticos, estudantes que son reflexivos, estudantes que sean capaces de solidarizarse e de traballar en conxunto con outros, etc. Isto ten que ver con como eu teño que ser para a vida e que tipo de modelo están implicando as competencias. Por iso, isto é o que salva as competencias dese San Benito, dese lastre e pecado original que algunos lle din que isto das competencias é pensar a escola dende o punto de vista do emprego. Non, que é do emprego. Se estamos falando de competencias para crianzas de 3 e 4 anos, estamos pensando no emprego para eles? Non, estamos pensando que teñen que ser unos críos, unas criaturas que saiban pois como relacionarse cos outros, que saiban pois non sei, ter certos valores de saber recoller, de saber guardar as normas, de saber respeitar as diferencias dos outros, etc. Eso son competencias tamén, e un vai aprendendo a como ir aplicando coñecementos para resolver problemas, para actuar en situacións concretas. E despois están as competencias disciplinares e as competencias xenéricas. As competencias disciplinares, entre o espacio das competencias académicas e o espacio das competencias disciplinares, aparece todo un conxunto de materias que os estudantes teñen que estudar na escola. Entre as competencias xenéricas e as competencias académicas e as xenéricas aparece outro espazo onde están todas as cousas que teñen moito que ver coa escola, é dicir, aprender a ler, a escribir, a matemáticas, a informática, linguas estranxeiras, todo isto que son competencias básicas para que eu poida ir desenvolvendo progresivamente o traballo. Entre as competencias para a vida e as competencias especializadas ou específicas está todo o conxunto de cousas que eu aprendo a operar no sentido práctico, que tipo de actividades teño que facer nunha situación determinada, onde entran de unha maneira moito importante pois todo aquel tipo de materias prácticas que nos podemos incluir tamén dentro do traballo, non? En fin, son 4 grandes espazos para pensar as competencias desde o punto de vista da formación en xeral. E agora vou ao último punto e xa concluo con isto. Ao final, e concordo moito co que decía o compañeiro casi ao final da súa fala, en realidade as escolas son espacios de vida. Espacios de vida. Hai uns días estivo ali en Santiago, en Jaén, que fixemos un congreso. Un colega que é italiano ele, pero está traballando en Londres, nunha universidade de Londres. E eu lle dicía, mira, non sei se a idade o que máis me preocupa neste momento das escolas é o tema da felicidade. Coisa moito estrana, porque falar de felicidade en relación ás escolas é complicado. Non digamos nada en relación ás universidades. Pero me dicía el, sí, claro, Miguel, é que iso é unha cuestión dos idosos, sabes? Cuanto máis idoso va un, máis se vai preocupando deste tipo de cousas máis etéreas, máis cualitativas, etc. Pero efectivamente, quero contarlles dúas cousas. Na Universidade de Yale, este curso pasado, ofreceron unha disciplina que se titulaba A Felicidade. Saben unha coisa? O 25% de todos os estudantes de Yale, o 25% se inscribiron nesa materia. O 25%. 1.282 estudantes se inscribiron na materia. A materia máis solicitada dos 3 séculos da Universidade de Yale. Unha materia sobre a felicidade.
claro, inmediatamente Harvard puso en marcha outra materia que tiña que ver co mesmo, están moitas universidades meténdose nisso. Non sei se coñecen o proxecto da UNESCO Happy Schools. O proxecto da UNESCO, se presentaron os resultados o ano pasado, Happy School significou o estudo das escolas de 5 países asiáticos, un deles Bután, que é este país onde se estuda o índice de felicidade bruta do país, etc. Pero despois estaba Corea, estaba Xapón, e estaban Vanuatu, e estaba outros países. 6 países. Ben, isto me interesa por dúas cousas, que a UNESCO considere que escolas felices é un tema relevante hoxe en día e que é un tema para preocuparse. Pero me interesa máis aínda polos resultados, porque ten moito que ver coas competencias e con isto fecho retorno ao primeiro que dicía. Saben as 3 características propias destas escolas felices? 3 características propias. Eran escolas onde se priorizaban moito as relações interpersoais, as relações interpersoais, que quere isto dizer, as relações entre profesores traballando en equipo, facendo clústeres, facendo coisas deste tipo, relações entre os estudantes, facendo titorías entre iguais, facendo traballo en grupo, tiñan moitas relações, é dicir, os modelos máis tecnolóxicos nosos que buscan máis os resultados e que están, diríamos, organizando procesos coa intención de levar e se priorizan sempre os resultados, estaban priorizadas as relações, é dicir, dende o punto de vista didáctico eran modelos máis comunicacionais que modelos tecnolóxicos. Ben, primeira coisa. Segunda coisa, o clima. Na escola reinaba sempre un clima amigável e un clima de apoios, Isto nos está faltando moito. Nos temos moita conciencia de que temos, por exemplo, un alto nivel de fracasos nas escolas, pero todavía son moito poucas as escolas que fixeron algo para axudar a esas persoas que están fracasadas ou a eses estudantes que están fracasados, non? Eu lembro outro colega que veu da Universidade do Imperial College de Londres, como saben, unha das escolas de tecnoloxía máis importantes do mundo, estivo nunha sesión de calificacións da Universidade de Zaragoza en España. E claro, cando iban os profesores dicindo suspenso, suspenso, reprobado, 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 e había tantos reprobados, o tipo ficou un pouco así sorprendido, non? Como é que en España tedes tantos reprobados? E lle decían, bueno, porque vostede non está nunha enxeñería, que está nunha carreira de ciencias sociais. Se chega a estar nunha enxeñería, vería cal é o nivel de reprobados existente. E o tipo decía, é que na miña universidade, se temos un reprobado, temos que facer unha reunión entre os profesores para ver que é o que aconteceu para que este estudante reprobara. E, por tanto, que o que temos que facer é dicir, ao final, o reprobado era un problema noso, non era tanto un problema dele, era un problema noso que tiñamos que ver que é o que acontecía con el para poderlo resolver, non? Aquí, entre nós, nas escolas, claro, eu aínda estou por ver, eu son psicólogo, ninguén é perfecto, eu son psicólogo, e a historia está, nunca vi alguén que levara a unha crianza ao psicólogo nunha escola. Si o leva, lle di, mira, algún problema ten esta pobre criatura, non dá para aprender, non vexo que non avanza, que ninguén di algún problema teño con esta criatura, eu profesor, porque non sei como afrontala, non sei que facer con ele, porque, é dicir, nós sempre tendemos a ver que o problema está no estudante, quero dicir, na persoa que está ali, non? Nin siquiera algún problema temos nós dois, porque non nos entendemos moito ben, porque é dicir que, e iso pasa con este tipo de ambientes, non son ambientes moito clasificatorios, onde os profesores se preocupan si todo o mundo diríamos supera unha disciplina, porque din, é que estou facendo un enfoque moito simple, moito
Segunda característica das Happy Schools. E a terceira, que a que a mí me interesaba moito, era o tema do talento personal. Son escolas que tratan de identificar cal é o talento persoal que teñen os seus estudantes, non? E fan ofertas máis variadas. Hai sabedes que claro, ese tema do maior e o minor, non? Que está xa aplicándose tamén en escolas secundarias, escolas primarias, non? De xeito tal que temos un currículo básico común para todos, pero despois cada estudante vai resolvendo, vai aplicando máis esforzo a aquel tipo de coisas na que el se sinte forte, sinte que lle interesa, sinte que forma parte do seu talento, non? Nos, na Galiza, xa concluo con isto, a revolución destes últimos anos no tema escolar foi que un grupo de colegas aplicaron na Galiza un proxecto de un psicólogo americano da Universidade de Connecticut, Renzulli, que está buscando o talento, e entón as escolas organizan uns procesos, primeiro de exploración de talentos, despois de desenvolvimento dos talentos das crianzas e finalmente de enriquecimento a traverso deses talentos do conxunto das áreas, non? Na verdade, se transformaron moitísimas escolas traballando dende esa perspectiva. Os propios profesores acabaron sendo conscientes de que aqueles estudantes que reprobaban, que tiñan pouco interese pola escola, que estaban pouco metidos nela, estaban agora felices, que se sentían que estaban temos xente de secundaria que antes tiñan moitos problemas coa matemática, agora facendo robótica, facendo cousas que de algún xeito son complicadas, eran moito complicadas para eles e antes significaban isto. En definitiva, eu creo que esta historia das competencias, ao final, fíxense, na educación de infancia, nos cando falamos de competencias estamos falando de desenvolver nas crianzas aquel sentimento, falamos de sentimento de competencia. E ese sentimento de competencia significa eu me sinto capaz de. É dicir, non é algo que te teña que conducir a un resultado moito valioso que te dignifique con respecto dos outros, non? Te está conducindo a sentirte capaz de. E se eu estou traballando con eles e vou insistindo naquel tipo de cousas nas que efectivamente son máis capaces, isto é o que esa idea da competencia acaba reforzando todo outro. Eu me sinto capaz de facer este tipo de coisas e isto me vai facendo capaz de ir ampliando este valor, esta fortaleza miña a todo outro. De aí, supoño que xa o saben, hoxe en día o predictor máis importante que temos de suceso escolar é o engagement. É dicir, o nivel de envolvimento dos estudantes nos estudos. E o engagement é imposible conseguirlo en un contexto de pouca felicidade, tanto para profesores como para estudantes, en un contexto donde esté sobrepasado constantemente polas expectativas que teñen ou por el nivel de exigencia que me están plantexando, ou porque efectivamente non sinto que o traballo no que estou sexa un traballo que, non sei, que me enamore, que eu este en condições de poderme envolver moito nel. Moito obrigado. E depois de termos tido o privilégio de assistir a intervenções tão inspiradoras, queremos agradecer a presença de todos neste seminário, convidamos para um café agora à saída do auditório e agradecemos aos nossos oradores uma vez mais a presença.